Bem, pessoal, vou responder uma pergunta. Júlio, por que eu tenho tanta dor na coluna? O que é essa inflamação da coluna? O que acontece? Por que eu fico com dor 24 horas? Qualquer movimento dói, né? E eu vou explicar para vocês um pouquinho o que acontece com esse processo, né? O que acontece na medula, como o nosso cérebro entende isso e por que incomoda tanto, né? Porque a dor é uma coisa tão limitante, né? Antes eu vou mostrar para vocês um modelo da coluna. Por quê? Esse modelo aqui da coluna, a medula está aqui dentro. Então, isso aqui é ampliado o que se passa na medula. Então, eu vou mostrar esse modelo aqui de coluna primeiro, para aí depois a gente chegar na medula. Então, a gente tem aqui nossa coluna. Nossa coluna é composta, né, pelo disco, pelo osso, pelas raízes nervosas, que estão aqui amarelinho, e aqui pela medula. Quando você fala, estou com muita dor, minha coluna está inflamada, é justamente porque algum processo inflamatório, geralmente relacionado a essa raiz nervosa, está sendo comprimida, como uma hérnia de disco, um canal estreito aqui, um forame que aperta aqui a parte da coluna. E aí o que acontece? Uma vez se apertando, sua medula, que aí eu vou pegar o outro modelo anatômico para você entender melhor. Sua medula, que está aqui, você está vendo que está ampliado, né? Seria aquele partezinho ali que está no canal vertebral, né? Passa por aqui. Então, nessa medula, ela recebe os estímulos das raízes nervosas, que eu mostrei lá para vocês. Esse estímulo chega à medula e ele sobe para o cérebro. Então, nosso cérebro, ele comanda esse nosso corpo dessa maneira. Ele recebe o estímulo externo, interpreta o que está acontecendo e manda uma reação ao corpo. Então, quando você fala que sua coluna está inflamada, o que acontece? A raiz nervosa inflamada. Esse estímulo passa pelo aqui, por uma parte a gente chama nossos receptores, são receptores de dor. Esse receptor de dor avisa ao cérebro que alguma coisa não está legal e seu cérebro responde. Responde como? Fazendo você sentir dor. Então a dor é esse processo. Eu tenho inflamação, comprime raiz nervosa, passa pela medula, chega no cérebro, você entende como dor. Nosso cérebro foi desenvolvido, foi evoluído para justamente ser dessa maneira. Você reage à dor. Reage como? Fuga, alguma coisa está te apertando, você está correndo risco de vida e tal. Qual o grande problema na coluna, na medula? É porque esse processo ocorre de forma crônica. Seu cérebro está o tempo todo recebendo estímulo dizendo que alguma coisa não está bem. E hoje a gente já sabe, com ressonância funcional, com teste e tal, que isso modula até o jeito do seu cérebro observar as coisas. Aumenta a incidência de transtorno de ansiedade, aumenta a incidência de depressão, não é mais mal vontade, que a pessoa está preguiçosa, nada disso. Os neurotransmissores têm uma modulação, eles modificam. Por quê? O tempo inteiro o seu cérebro está recebendo um comando que alguma coisa não está legal. Eu comparo com um paciente que nem estresse crônico, né? Você está em situação de estresse, você não dorme direito, tudo piora. Na dor crônica acontece a mesma coisa. E aí acontece o quê? Piora mais ainda a sua dor. Por quê? Musculatura não relaxa, você fica tenso, você tem aquela travada de coluna, uma série de coisas. Se você entende isso, de coluna inflamada e dor crônica, você entende por que às vezes é tão difícil tratar. Eu explico assim para os meus pacientes porque eu brinco com o paciente, é verdade. O paciente de dor crônica, o paciente de coluna inflamada, muitas vezes é o paciente mais insatisfeito com o médico. Nem pela culpa do médico, nem pela culpa do paciente, é porque essa dor crônica é tão limitante e o médico às vezes não tem uma solução prática e rápida para resolver o problema dele. E o paciente já chega nervoso, já chega irritado, já chega com raiva, ele está o tempo todo com dor, o cérebro dele já teve essa modulação, então muitas vezes ele está com transtorno de depressivo associado. E por isso que a gente usa tanta classe de remédio diferente. Às vezes tem paciente que vai precisar de um antidepressivo, às vezes vai ter um paciente que vai precisar de um ansiolítico, às vezes vai ter um paciente que vai precisar de um remédio para ajudar para dormir. Porque se você não trata ele como todo, se ele não relaxa, a musculatura não relaxa, às vezes a gente usa até relaxante muscular, o paciente não consegue melhorar. Claro que existem situações que vão para a cirurgia, tá uma compressão muito grande e tal, mas muitas vezes o paciente com dor crônica, ele tem um canal estreito, mas não é tanto, ele tá ali e tal, então às vezes você não indica a cirurgia, você tenta tratar medicamentoso, melhorar a qualidade de vida, ele volta à vida normal, a gente vai tentando reabilitar e controlar com medicação, tá bom? Espero que tenha ajudado, sei que é um tema complexo, sei que é denso, né? Não tem uma solução prática, mas sem entender isso é muito importante para você lidar melhor com sua dor. Espero que tenha ajudado, abraço.